O Tribunal Superior Eleitoral condenou por unanimidade a coligação que elegeu o presidente Lula a pagar uma multa de R$250 mil por impulsionar um vídeo negativo contra Jair Bolsonaro. A ação foi ajuizada durante a campanha eleitoral de 2022 pela coligação de Bolsonaro, formada pelo PL, Republicanos e o PP. No vídeo, a coligação de Lula chama Jair Bolsonaro de incompetente, mentiroso e desumano. O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa contra adversários na internet é proibido pelo TSE. Conforme a legislação eleitoral, o patrocínio de anúncios só pode ser feito para divulgação de propostas dos candidatos. E nós abrimos aqui nossa rodada de análise e comentários, dando as boas-vindas a Adalberto Piotto. Muito boa noite, Piotto. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, então do TSE, acabaram seguindo o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, que ainda em 2022 havia determinado, então, a remoção desse vídeo da coligação de Lula das redes sociais e agora, então, por unanimidade, condenaram ao pagamento aí de R$250 mil. Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Cauti, Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham. O problema só está no impulsionamento, não é o fato de chamar o ex-presidente, naquele momento candidato, de incompetente, mentiroso e desumano. Isso não há problema nenhum na opinião do TSE, até porque a mesma ministra Carmen Lúcia, e é sempre bom voltar um pouquinho no tempo, esse país tem memória sim, a ministra Carmen Lúcia, se não me engano ainda, eu vou até ver a data aqui, do dia... Perdão? Perdão te interromper, a gente está com um probleminha técnico aqui, acho que é no seu som. Enquanto a gente ajusta, vou jogar aqui para a Ana, enquanto isso a gente restabelece aqui a conexão. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Quero ouvi-la aí sobre essa decisão do TSE de condenar então a coligação de Lula ao pagamento de R$250 mil. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Cauti. Boa noite, mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. O problema, Paula, é que sabe quem vai pagar essa multa de R$250 mil? Nós vamos pagar essa multa, porque essa multa provavelmente virá do famigerado fundo partidário, fundo eleitoral, esses fundos todos que são completamente financiados pelo dinheiro do pagador de impostos. Mais um absurdo, né? Nesse mundo de absurdos que nós temos, não apenas no Brasil, não apenas juridicamente falando, né? Esses desmandos jurídicos, mas esses desmandos com o nosso dinheiro. 39 ministérios, né? Um cabide sem fim de parasitas aí, todos mamando no nosso dinheiro, e essa multa simplesmente, né? O brasileiro vai fazer um cheque de 250 mil por propaganda contra Bolsonaro e vai ficar por isso mesmo. Ou seja, tem muita coisa para ser extinta no Brasil, além do que ontem nós conversamos aqui, do foro por prerrogativa de função, para que o Congresso não fique de joelhos e reféns, os parlamentares não fiquem reféns do Supremo Tribunal Federal, mas fundo partidário, fundo eleitoral, o próprio TSE, né? O Piotto estava começando aí um raciocínio muito interessante. Não foi pelo que foi dito, porque o que nós não pudemos falar muita coisa do Lula naquela campanha. Descondenado, amigo de ditadores, isso foi proibido. Mas chamar o presidente Bolsonaro do que quer que eles queriam chamar o presidente Bolsonaro na época, aí podia tudo, né? O Janones, por exemplo, chamou o presidente Bolsonaro de pedófilo, ficou por isso mesmo, né? Agora, essa conta aí é mais uma conta que nós vamos pagar. Piotto, novamente, você estava concluindo aí, teu raciocínio começou falando justamente que a multa foi arbitrada em razão do impulsionamento e não em razão do conteúdo do vídeo que foi publicado nas redes sociais durante a campanha. Imagina, Paula, que nada. Agora tudo bem com o áudio? Vamos lá. Paula, boa noite. Augusto, Ana Paula, Cauti, a todos vocês que nos acompanham. É uma tecnicalidade do TSE. O problema está no impulsionamento. Ou seja, o TSE vê isso como um problema.
O fato de atribuir a outro candidato características ou adjetivos que obviamente são injustos ou que não se justificam em nenhum momento, isso não parece ser problema, porque a própria ministra Carmen Lúcia, isso aqui foi uma decisão lá de setembro de 2022, no auge, né, um pouco antes do primeiro turno da eleição, o presidente Lula, ou melhor, o candidato Lula naquele momento, chamou Bolsonaro. Ela não viu problema nisso, disse porque se não havia configuração de pedido de voto, enfim, esse tipo de coisa, o fato de ser isso não era um problema. Ela discordou, na verdade, de uma decisão já anterior, inclusive, de um outro ministro que tinha dito que sim, a palavra, a expressão ou a expressão genocida tem um sentido ou é responsável pelo extermínio ou destruição de grupo nacional, étnico, racial ou religioso, o que não se aplicava ao caso. Era da uma referência à pandemia. E, obviamente, que não é o caso. O Estado brasileiro trabalhou da maneira que julgou razoável naquele momento, discussão de vacinas que poderiam não ser aplicadas, se tinham testes suficientes ou não, aquela discussão que todos acompanhamos à época. Mas aqui, a ministra, no entendimento dela, não, isso não era um problema. Como agora, o Tribunal Superior Eleitoral também não vai avante no qualificador, no adjetivo. É simplesmente a tecnicalidade do impulsionamento. Como se uma declaração de um candidato, do candidato Bolsonaro, que eram os dois que lideravam a eleição naquele momento, as intenções de voto, não fosse por si só, obviamente, algo que se impulsiona sozinho. Não, é só a tecnicalidade de aquilo entrar numa rede social e ir adiante. Nós estamos falando de moralidade ou estamos falando de tecnicalidade? O TSE refere-se aqui apenas à tecnicalidade. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, mais uma vez. Cauti, eu quero trazer aqui um trecho da decisão da ministra Carmen Lúcia, essa é uma decisão de 2022 que foi agora referendada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, quando ela disse o seguinte para justificar a remoção desse vídeo nas redes sociais. Aspas, para a ministra, diferente disso, o vídeo publicado no YouTube por meio de impulsionamento veicula conteúdo negativo, divulgando mensagem que, independente de sua veracidade ou não, certamente não é benéfica ao candidato à reeleição, no caso Jair Bolsonaro, fecho aspas aí para um trecho da decisão da ministra Carmen Lúcia. Pois é, Paula, me parece que essa decisão tem muito mais um sabor de se preparam para aquilo que chegará, né? Uma retroatividade melhor, um precedente que está sendo preparado. Boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite ao nosso público, porque isso me fez lembrar também uma recente decisão do Google de proibir o impulsionamento de propaganda eleitoral, decisão da semana passada, após uma determinação do próprio TSE que impôs ao Google a obrigatoriedade de controlar toda e qualquer informação que seja impulsionada. E agora essa proibição, nem mesmo entrando no mérito da coisa, mas simplesmente condenando o impulsionamento, é de fato um precedente que está sendo aberto, se preparando para as eleições. Porque quem vai querer mostrar o aspecto negativo, as coisas mal feitas, casos de abuso do poder ou de um mau uso do dinheiro público de quem está no poder é a oposição. Então, quem eventualmente poderia usar esse instrumento nas próximas campanhas eleitorais seria a oposição. Impedindo o utilizo desse instrumento, você não pode mostrar, não pode impulsionar informações negativas, usando as palavras da ministra, verídicas ou não, sobre o atual governo. Então, estão preparando um precedente para proibir, mais uma vez, a difusão de informações sobre quem está no Palácio do Planalto. E só queria também completar, lembrando que o André Janones, ele mesmo admitiu no próprio livro dele que ele usou e abusou de notícias falsas durante a campanha eleitoral. Se vanagloriou disso. Então ele disse abertamente, eu divulguei fake news e escreveu um livro sobre isso, chamado, imagina só, Janonismo Cultural. Ou seja, o cara tem um ego do tamanho evidentemente, da esplanada dos ministérios, para criar, para se autonomear como um criador de uma cultura própria, né? Então, se ele disse que usou e abusou de notícias falsas e não foi punido em nenhum momento pelas cortes superiores, então no Brasil vale tudo. Então, evidentemente, são cortes que têm uma atuação política e não mais jurídica. E esse é o problema das nossas cortes superiores lá em Brasília, né?
Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, Carlos Cauti, meu amigo, compadre Piotr. Boa noite, Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. O Janone já sabe quem é o presidente da Argentina? Não? Esse cara devia estar, antes de mais nada, decorando nomes de presidentes, que foi feia aquela entrevista. Foi feia. Que ele não sabia, ele falou Macron, né? Primeira tentativa. Olha aqui, esse pessoal parece que nunca viu campanha eleitoral. É impressionante o amadorismo. Se o meu pai, quando foi candidato, fosse chamado por esses nomes aqui, ele ficaria até contente. Isso é carícia verbal. Chamar de incompetente, mentiroso e desonrando um candidato é da cultura política brasileira, meu Deus do céu. Isso não é ofensa nenhuma. Se achar que é, processe. O que eu quero do Supremo, do TSE no caso, é velocidade. O caso é de 2022. Está sendo julgado 2 anos depois. Tem que ser imediato. Aí sim, eles tinham que julgar uma ofensa, um crime contra a honra, imediatamente, já apontar. Agora, por que eles estão fazendo isso? Eles estão preparando a intervenção semelhante à que houve na eleição passada, nessa eleição municipal. Não por acaso, eles pensam que a gente é bobo, né? Eles começam punindo o PT. Sim. Vamos fazer a contabilidade daqui a pouco e ver quantas vezes foi punido o PT e quantas vezes foram punidos os adversários do PT. Porque isso aí é só uma manobra, é uma esquiva de quem pretende soltar um direto e de direita, né? Na luta de boxe aí. A Carmen Lúcia, ela disse que cala a boca já morreu, agora por que essas palavras não podem ser ditas? Podem. Pode ser dito tudo. Se for crime, deve ser condenado com urgência, porque o eleitorado, o eleitor, se eu sou candidato e um eleitor meu muda de ideia porque me chamaram de incompetente, mentiroso e desumano, eu acho melhor mudar mesmo, porque o cara não está minimamente informado sobre o candidato que escolheu. Não, o Augusto vai num ponto, a questão do tempo, né, em que o TSE chega, se debruça sobre isso. Naquele momento da história do genocida, aquilo tinha implicação na eleição. Então, mas deixa para lá. Agora, e usa uma tecnicalidade para punir o partido porque chamou de, como é que se chama? Incompetente, mentiroso e desumano. Isso muda absolutamente nada no resultado da eleição, muda absolutamente nada na opinião do eleitorado que acompanha o Bolsonaro e que rejeita o Lula. Lá atrás deveria ter sido feito alguma coisa. Isso seria um recado do TSE, mas o TSE não encontrou tempo numa eleição daquele tamanho.